Muito bom estar aqui num dia de Páscoa, num dia que tem um significado muito grande. Eu acho que é um momento que não tem como a gente parar e não lembrar de uma esperança, né? De tempos melhores, de renovação. Aqui o centro, pena que não dá para mostrar online, mas a gente está aqui todo decorado, as meninas da decoração fizeram com tanto carinho, e tem tantas palavras aqui que remetem a esse significado da Páscoa, né? Reconectar, reorganizar, relevar, que mais tem aqui? Ressurgir, reformar, reinventar, repensar, reencarnar, tudo, reparar. Então, assim, tantas palavras que traz tanta reflexão. E quando a gente estava pensando num tema para a palestra, sempre vem, né? O tema para Páscoa, esperança, renovação, é o que vem sempre à mente. E eu peguei esse termo esperança, foi a primeira coisa que veio no meu coração, porque eu acho que a gente está no momento que a gente tem que acreditar numa esperança, a gente tem que ter buscar uma esperança para que a gente possa continuar, porque não está muito fácil a gente passar por esses momentos que a gente está passando. Então, quando vem a palavra esperança, para mim vem aquela coisa assim, parece que vem de dentro, né? Sai uma esperança assim de que vai melhorar, de que vai passar, de que alguma coisa vai acontecer. E se não acontecer, nós estaremos modificados, nós estaremos melhorados, porque a gente tem que pensar que, independentemente da situação, é para mudar a gente é que tem que passar por isso aqui transformado. Não é a situação que vai se transformar, mas é a gente que vai se transformar dentro do que a gente está vivendo. Então a esperança para mim trouxe essa vontade, essa esperança de que a gente saia melhor disso do que a gente entrou, com certeza. E aí esperançar com esse R aí, de um convite, de uma ação. E eu fiquei muito feliz quando eu cheguei aqui e vi tantas palavras de ação que exige que a gente tenha uma atitude. Então, a esperança, a intenção desse estudo aqui, eu fui buscar aonde é que a esperança é um ato, uma ação, aonde é que a gente está inserido em que a esperança ela tem que ter a nossa participação. Não é uma coisa que vai vir, né? Vou sentar e vou esperar a esperança chegar. Não, ela tem que ter uma participação muito grande nossa. Eu fui buscar em termos de símbolo de esperança e eu não sabia que a âncora é um símbolo de esperança, um dos símbolos que tantos temos. E aí eu não vou entrar na parte histórica da Páscoa, da passagem, porquê da Páscoa, porque normalmente isso são assuntos que a gente pode mesmo buscar, ou normalmente quando tem essa parte da Páscoa a gente tem bastante informação da libertação, né, dos escravos, a saída do Egito, porque Jesus estava comemorando a Páscoa, quando veio então a crucificação dele, depois a ressurreição. Mas eu queria pensar um pouco nessa parte do que significa mesmo a esperança e pensar o que isso significa para a gente. E eu vou roubar um pouquinho dos meus amigos evangélicos, porque tem duas coisas que eles falam nessa época da Páscoa que me toca. Uma, eles falam assim, feliz túmulo vazio, principalmente o americano, happy empty tomb, né? E aí você fala, nossa, é uma expressão, porque a gente fica tão preso, às vezes, na dor dos acontecimentos da Semana Santa. Quando você pensa num túmulo vazio, é todo o símbolo da esperança, porque ele não está mais lá. E a gente ainda que acredita que a vida continua depois da morte, excelente, o túmulo está vazio, porque ele não está ali, ele venceu a morte, ele é mais do que aquela morte. Então, feliz túmulo vazio é uma forma de falar feliz Páscoa diferente, que sempre eu gostei. E outra coisa que eles falam também, né, ressuscitou. Eles falam na situação de Cristo ressuscitado, que dá essa questão de esperança. Ou seja, para passar da sexta-feira, né, com tanta dor, você só consegue passar da sexta-feira para o domingo, quando você tem essa esperança de saber que toda aquela dor da sexta-feira vai se transformar num dia onde ele ressuscitou, onde ele fez ainda tantas coisas e só começou. Quantas coisas ali, todo o ministério de Jesus continua depois dali. E quantas lições ele nos dá exatamente depois da crucificação. Então, essa esperança que a gente coloca como âncora aqui e está representada em Hebreus, onde Paulo escreve para a gente que a esperança é a âncora da alma. É isso que vai fazer a gente conseguir viver, a gente buscar, de uma certa forma, uma esperança, que isso seja uma âncora. E a âncora, ela é a representação de estabilidade, né? Quando você está com um barco, numa tempestade, a âncora vai te segurar, vai te dar sustento naquele momento, até que aquela tempestade passe. Então, numa parte mais religiosa, a gente busca isso, que vai dar para a gente uma sustentabilidade, para a gente conseguir seguir o caminho.
E eu tenho uma história que é um pouco bobinha, mas para dar um pouquinho de vergonha, mas isso aconteceu comigo. Eu trabalhava com turismo de ecologia, então tudo era parte de aventura. E a gente fez um passeio de um barco nos mangues, numa ilha lá no sul do Brasil. Então começou a ficar meia-noite e a gente estava com alguns problemas, tinha que voltar rápido para a pousada, e o barqueiro pediu, a gente tinha ancorado o barco, ele pediu para quem estava mais perto da frente do barco para puxar a âncora. E eu estava lá e eu mal sabia nem que era popa que proa, não sei até hoje, não me confundo. Enfim, eu estava mais perto para tirar essa âncora. O tonto aqui, ele está rindo porque até hoje ele tira sarro de mim. Quando eu fui tentar puxar essa âncora, eu me enrolei e eu estava tentando tirar um nó. E o barqueiro ficou nervoso e falou, pelo amor de Deus, alguém vai lá e ajuda essa menina, porque eu estava desatando um nó que liga... eu ia soltar, a âncora ia ficar lá embaixo e a gente ia ficar à deriva, porque eu estava soltando justamente um nó que ligava a segurança do barco. E era o contrário, enfim. Fazendo esse estudo, eu fiquei pensando, quer dizer, a gente tem a âncora como uma segurança, mas olha, a gente é meio atrapalhado. Em vez de segurar aquela âncora para nos dar sustentação e estabilidade, eu estava desatando um nó que me ligava até aquela âncora. É mais ou menos isso que a gente faz às vezes. A gente acaba querendo, a gente se perde em desatar os nós, que é justamente o nó que vai deixar a gente continuar. E mais para frente eu vou falar nisso, ficou para mim que esse nó seria a nossa fé. Então, se a gente desatar esse nó, eu não estou me ancorando, eu estou soltando a âncora lá para baixo, eu vou ficar à deriva. Então, que a gente possa, né, nesse caminhar aqui, pensar na esperança como essa âncora, nessa estabilidade de tempos ruins, né? Ela foi usada no início do cristianismo como um disfarce da cruz. Eles também utilizavam a âncora com a cruz disfarçada, também por conta das perseguições. E tem um trecho do Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 29, que eles dizem o seguinte, eles falam nesse versículo, temendo que fôssemos jogados contra as pedras, lançaram 4 âncoras da popa e faziam preces para que amanhecesse o dia. Às vezes essa esperança que a gente tem, é tanta necessidade que eles jogaram 4 âncoras. Fico imaginando, você, naquele desespero, você tem que se fincar em 4 âncoras. E a continuação desse versículo é interessante, porque o que eles falam aqui? Faziam preces para que amanhecesse o dia. Então ninguém estava lá esperando também que acontecesse, eles tinham uma fé, eles tinham uma esperança, eles estavam agindo na esperança de que o dia fosse amanhecer, que as coisas fossem melhorar. Não simplesmente sentar ali e achar que ia tudo ficar tranquilo e eles não precisassem fazer nada. Até o ato de jogar âncora é uma ação na esperança de que vai segurar naquele momento e depois, então, a gente vai passar por momentos melhores. Que é um pouco o que a gente está fazendo aqui. A gente está tentando segurar essa nossa âncora na nossa esperança de que as coisas vão ficar melhor, que a gente tem dias melhores vindo. Porque nada é para sempre. A gente sabe que todo sofrimento tem hora certa para acabar. Às vezes eu queria ter aquele botãozinho, né, do play lá, do forward, para a gente acelerar, porque passar não é legal. A gente sabe que vai passar. Mas, poxa, até que passa. É isso que eu penso sempre, né? Você escuta da pessoa, vai passar. Ok, mas, puxa, até que passa, quanta dor que a gente vai ter. Hoje de manhã, conversando com uma pessoa que perdeu familiares, me ocorreu assim, a gente fica preso em números, mas é muito difícil quando esse número chega perto da gente. Porque se todas as mortes fossem só 5... Mas se essas 5 fossem da minha família, a dor é imensa, tanto quanto o número de pessoas que também está passando pelo que está passando. Então a gente tem que realmente colocar nossa âncora agora e pensar nessa esperança e na nossa parte também, nesse esperançar, na nossa atitude de que isso melhore de alguma forma para que a gente saia daqui melhor do que a gente chegou. Eu trouxe nessa minha busca de estudo sobre esperança, eu cheguei numa palestra de uma professora filósofa chamada Lúcia Helena Galvão, porque ela sempre traz a definição da palavra, e ela sempre traz muito na língua indo-europeu, porque é onde vem a raiz, né, da palavra quando é traduzida para o latim. E aqui, essa radical da palavra esperança, que é né, se fala koi, significa ir em direção diferente, mudar de caminho. Exige uma ação. A esperança ela não é só, né, alguma coisa que está lá distante. Ela exige que você faça um movimento de mudar de direção. No latim é expandir, aumentar.
E aí achei interessante, porque o prospere significa prosperar, evoluir conforme o esperado. Então, por isso que às vezes a gente fala as palavras e fica um pouco perdida, porque a gente não tem ideia como ela surgiu ou qual o significado dela. Se você imaginar que esperança é esse mudar de caminho, é fazer diferente com uma expectativa, você tem uma visão, uma busca talvez diferente. E talvez você tenha uma expectativa, talvez seja isso. Muitas vezes a gente se frustra porque a gente não tem esperança, a gente tem expectativa. Que são duas coisas um pouco diferentes. Geralmente a esperança está muito ligada à nossa melhora, à nossa busca de que a gente melhore, que a gente fique bem. E a expectativa às vezes está ligada numa expectativa mais material, mais ali, mais tangente. Então foi o próprio cristianismo que trouxe essa esperança como ela faz parte de uma eles chamam de teologias, virtudes teologais, né, que é a fé, esperança e caridade. Então foi a fé cristã judaica que trouxe essas três palavras como teologias para trazer uma parte um pouco mais espiritualizada da palavra esperança. Paulo de Tarso, Santo Agostinho falam delas, mas foi Tomás de Aquino, que foi filósofo e padre italiano, que trouxe, ele faz um estudo sobre essa correlação da fé e esperança, e ele fala o seguinte, que a esperança cristã é a espera certa da felicidade eterna. A gente está ancorado, mas a gente está olhando lá na frente, por um outro momento, por uma coisa que lá na frente tem uma felicidade. Emmanuel vai falar para a gente que todos nós temos em nós essa felicidade inalterável, ela vibra, essa busca dessa felicidade, ela está dentro da gente, é inerente nossa. E ele fala no Fonte Viva uma coisa exatamente que a gente está buscando aqui, que a esperança ela é uma ação, ela é ativa, ela requer que a gente tenha uma atitude. Ele diz assim, faça-se imperativo o esforço constante e inadiável. Ou seja, não tem como parar, a gente tem que se esforçar para que essa esperança ela cresça. E ele traz aí na sequência, ele fala um pouco sobre a paciência, que é importante no processo da esperança, porque ela vai ter um papel importante. A paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos realizar. Ou seja, entender que vai ter paciência para que eu amadureça também, para que eu espere as coisas acontecerem, não no sentido de eu não fazer nada, mas também ter a paciência é uma ação. Você vai ter que muitas vezes fazer o teste, né? Exercitar a paciência para que você consiga atingir o que você quer atingir lá no futuro, que você está conectando com a questão da felicidade. Então é isso. E baseado nessa questão de ação, eu trouxe esse texto de Paulo Freire. E muitas vezes esse texto ele é colocado na internet como o Cortella, Mário Cortella, é isso, né? E eu fui ver que esse texto, na verdade, é do Paulo Freire, e o Mário Cortella, ele fala desse texto, e eu trouxe como Paulo Freire aqui do lado, porque foi onde eu vi que vem essa colocação, e ela é fantástica. E foi ela que me deu essa vontade de falar de esperança e entender por que é uma ação e não simplesmente alguma coisa que a gente espera chegar até a gente. Olha que lindo que ele fala. É preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar. Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levar adiante. Esperançar é juntar-se com outros para fazer de outro modo. Então, essa colocação dele muda completamente, porque assim, eu espero que eu consiga fazer, e pontinho, 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 a gente espera eu espero que isso melhore, eu espero que isso mude, eu espero que eu fique melhor. Parece que vai cair do céu, a Má falou. Então, a gente vai ficar esperando, do verbo esperar. Mas esperançar traz uma outra proposta. Esperançar traz isso aqui, traz essa ação. E é lindo no final, porque ele faz o convite de que a gente não precisa fazer sozinho, que a gente vai fazer junto. Juntar-se com outros para fazer de outro modo. Que é a raiz da palavra esperança, que é fazer de outro modo. A esperança é fazer de outro modo. Né? E nisso eu fiquei pensando, mas como que a gente então esperança no momento que é tão difícil esperançar? Porque as notícias não são boas muitas vezes. Não só no planeta, mas a nossa própria vida no dia a dia. As notícias que a gente escuta às vezes, na nossa vida, sem contar na vida em comunidade, ela não é às vezes uma notícia agradável. Como é que eu vou esperançar com uma notícia
Com relação à minha saúde, com relação ao meu casamento, ao meu trabalho, é complicado a gente buscar essa esperança. Eu confesso que a gente tem que fazer um esforço muito grande, exercer uma paciência às vezes maior para esperar isso. Então, nesses estudos, eu cheguei em várias palestras, e uma delas, Arthur Valladares comenta do livro de Viktor Frankl, Em Busca de um Sentido. E eu comecei a ler, não terminei ainda, não tive tempo, porque eu já peguei no final, mas o pouco que eu comecei a ler, e eu leio pelo computador, pelo telefone, coloco no YouTube, e eu acelero a velocidade do play para dar tempo, porque é tanta coisa que eu quero ouvir que se eu não colocar em velocidade alterada, eu não consigo. Mas mesmo assim não deu tempo. Mas se vocês puderem ler esse livro, ele é muito interessante, porque Viktor Frankl, ele foi um neurologista psiquiatra. E ele já era um médico quando ele foi, então, prisioneiro, foi levado como prisioneiro para o campo de concentração. Ele ficou 3 anos no campo de concentração. Ele passou por Auschwitz, um dos campos que ele passou. E quando ele começa a falar do livro, a própria abertura do livro é impressionante, porque ele fala que ele não vai contar mais uma história dos campos de concentração. A intenção dele não é. Alguém aqui leu o livro? Não? Sabe do livro? Já leu? Ele não conta, ele não começa o livro. A intenção dele não é contar mais um livro sobre como era a vida nos campos de concentração ou como as pessoas sofreram, porque é óbvio que a gente tem uma ideia. Mas a visão dele como um psiquiatra, como uma pessoa que ele já tinha até um estudo feito, que ele já estava trabalhando na questão de comportamento humano, que quando ele foi preso, foi destruído. A primeira coisa que destruíram dele, que ele pediu, a única coisa que ele pediu, não destrói, porque eu estou passando anos estudando, isso é um resultado de um estudo meu. E não teve jeito de destruir o manuscrito dele. Então é a visão dele diante daquela situação que todos estavam vivendo, que não dá, a gente não consegue nem imaginar o que seria realmente, aquilo que a gente vive hoje, perto do que eles viveram naqueles 3 anos, é inimaginável. O sofrimento e a tortura psicológica e as dores físicas, emocionais que eles passaram. Mas a visão dele é fantástica, porque é exatamente isso. É nesse processo de esperança. Então, o que ele comenta? Que justamente a gente só consegue ter esperança em dias melhores se a gente conseguir achar um propósito. E aí ele fala que quem descobre, quem tem um porquê de viver, aguenta, consegue, como é que ele fala? Vou ver aqui para não falar errado. Quem tem um porquê, suporta quase qualquer como. Então, se você tem um porquê de verdade em você, é isso que a gente tem que buscar. E o livro dele fala disso, do seu sentido. Que quando você tem um porquê, quando você tem um sentido, você consegue suportar quase qualquer como. Porque a gente sabe que tem situações que é quase, nem tudo justifica o que a gente passa, Mas pensa bem, isso fez que muita gente ficasse viva naquele campo de concentração. Eles tinham, e na conversa, ele ajudou várias pessoas nessa parte psicológica, porque quando as pessoas pensavam em desistir, ou vários que se suicidaram, pessoas que falavam assim para ele, olha, eu não entendo, não tem propósito nisso tudo que a gente está vivendo, esse sofrimento todo. E ele pensava ao contrário, ele falava assim, gente, eu acho o contrário, eu acho que tem um propósito nisso que a gente está vivendo. A diferença de você escolher o que você quer focar que não é justo tudo isso que está acontecendo, ou isso está acontecendo por um propósito, e onde que eu vou chegar com isso? Então tem vários relatos, eu acho que é um livro bem bacana no momento que a gente está vivendo, primeiro por comparação, porque acho que não tem comparação aquele momento com esse. Mas no sentido de que a gente é bombardeado, e na época ele fala no livro, eles eram bombardeados com boatos de fim da guerra, de invasões. E a gente vive isso todos os dias. Então é um pouco desse medo, desse futuro, do que vai ser de nós. Por que eu estou sofrendo assim? A minha família foi tirada de mim, a mulher dele, eles se separaram, ele ficou assim, uma das coisas que manteve ele vivo foi esse amor pela esposa, essa esperança de reencontrá-la. E ela foi assassinada com 24 anos. Então, quando eu comecei a ler esse livro e pensar nisso tudo, eu falei, gente, faz todo sentido. Por que algumas pessoas, quando passam por momentos difíceis, conseguem ter esperança num dia melhor? Porque elas acharam um propósito. Então, a gente tem que fazer um esforço de achar um propósito. E uma pergunta que ele fazia também para as pessoas era essa: por que você não se matou ainda? Porque as pessoas se chocavam, mas você está sugerindo que a pessoa deveria se matar? Mas era o contrário, ele queria mostrar assim, o que é que te faz não desistir? Porque quando você faz essa pergunta, você tem alguma coisa, você vai buscar. Você tem alguém que você ama, você tem alguém na sua família, você tem alguma coisa
E se você não tem, você tem que fazer um caminho de busca. E aí essa proposta do livro, essa proposta aqui do Esperançar, essa proposta dessa ação que a gente tem que fazer. Se vocês puderem ler o livro, eu acho que é interessante. Como psicólogo, ele vai dizer muito do comportamento humano, o que eles passaram, e como que ele foi em condições assim, sem sapato, trabalhando na neve, com os pés ali, né, doloridos, e ele assim falou que tinha todos os motivos horríveis para pensar na situação do campo que ele estava. Ele teve que fazer uma escolha naquele momento para pensar no que ele ia fazer quando ele saísse de lá. Então, as pessoas que sobreviveram isso, que acham uma esperança lá na frente, porque de verdade, quantos de nós têm uma lista do que eu vou fazer quando tudo isso passar? Onde que eu vou sem máscara? Onde que eu vou? Quais são as pessoas que eu vou abraçar primeiro? Será que a gente tem essa lista pronta? Ou eu estou passando disso aqui para quê? O que vai ser de nós? O que vamos nos tornar? Achar alguma coisa que a gente possa trazer isso para a gente como esperança. Então, essa proposta dessa linda poesia é o que trouxe para mim. É o que a gente tem que ir atrás, de não desistir, levar adiante. Principalmente com uma questão de eternidade. A gente tem que sair um pouco, né? Não estamos perdendo ninguém. Tem pessoas voltando para casa em momentos que para eles foi importante. Ninguém está voltando para casa antes da hora. A gente tem que acreditar que existe uma ordem. Estão voltando para casa muitas vezes felizes porque cumpriram o papel que tinha que cumprir, e tristes também, porque a separação não é fácil para quem está indo. Então, é um momento que a gente tem que fazer um pouco mais de esforço, de mudar um pouco essa perspectiva, de eu vou ficar triste, desesperado porque eu perdi, ou olha, que bom, eu espero que essa pessoa tenha conseguido fazer o caminho que ela fez da melhor forma e que ela possa estar do outro lado bem, para que a gente fique bem depois. Então, essa perspectiva, essa busca desse sentido. E ele também é o fundador da logoterapia, que é um tipo de terapia que busca o sentido da vida. Ele realmente, depois da guerra, depois que ele saiu do campo, ele fez muito trabalho ainda como médico psiquiatra, e deu várias palestras e fundou essa forma de psicologia baseado no sentido, na busca do sentido da vida, que a gente estuda também. A gente tem que lembrar do nosso sentido da vida, do nosso propósito. Qual o nome do livro, novamente? Em busca de um sentido. Em busca de um sentido. Viktor Frankl. Vocês acham isso tem na audiobook, no próprio YouTube, de graça você acha, tem uma pessoa várias pessoas que fizeram a leitura dele. Então, para a gente poder pensar o que nos leva à esperança, óbvio, eu fui buscar no Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo que fala sobre isso, a fé move montanhas, e essa frase aqui, a fé, mãe da esperança e da caridade, é de um espírito chamado José, de 1862. Ele faz essa colocação sobre a fé como mãe da esperança e da caridade, ou seja, tudo começa com a fé. A gente tem que buscar essa fé. É a fé que elas se retroalimentam, na verdade. Quando você tem a fé, ela alimenta a esperança e vice-versa. Lembra quando eu quis soltar o nó da âncora, e a âncora ia afundar, né? E eu ia ficar no barco? Não, a fé, eu pensei nisso. A fé é isso. A fé que vai deixar que a minha âncora da esperança, ela vai estar atada ao meu ato de estar esperançosa que aquela tempestade vai passar, segura de que eu estou ancorada. Então, essa fé ela é muito importante nisso, né? E aí, no Livro dos Espíritos, na questão 941, que é sobre a questão da morte, eles fazem a pergunta sobre essa questão com relação à morte, e eles vão responder o seguinte. E aqui ele vai dizer que, nessa definição aqui sobre a morte, ele vai falar do justo, ele vai falar daquela pessoa que já está conseguindo olhar um passo adiante, de uma pessoa que já está conseguindo fazer o exercício de se melhorar, já está caminhando. Então ele fala, eu acho linda essa correlação, que na fé tem ele a certeza do futuro. Então aquela fé que a gente já sabe que não é uma fé que não pode questionar. Ok questionar. Acho que todo mundo questiona, por quê? Por que isso está acontecendo comigo agora? Ou por que isso teve que acontecer comigo? Ou por que meu amigo, minha mãe, meu pai, por quê? A gente questiona, e ok, o questionamento faz parte, não é só aquela fé que é isso, pronto, acabou. Não, eles falam na obra espírita, entender por que a gente acredita, porque a fé, ela não é só esse acreditar, mas é um relacionamento do porquê que a gente acredita, entender por que a gente acredita, entender por que a gente confia. Então, é esse o convite. Então, na fé, ele tem a certeza do futuro. Ele sabe onde ele vai chegar. A esperança fala o contar com uma vida melhor. A gente sonha com essa vida melhor.
Lembra? Mas achando um propósito para ela. E a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que, no mundo para onde terá de ir, nenhum ser encontrará cujo olhar seja de temer. Gente, chegar do outro lado e não ter problema, né, de um olhar, que é o convite do que a gente faz com a caridade, é o amor. Então, por isso que essa colocação de que a fé é mãe de esperança e da caridade, porque a caridade, o amor, ele é o maior dos três. Já disse Paulo que o amor é o maior dos três. Porque o amor é resultado dessa ação de fé, de esperança, e aquilo que você faz. Lembra da benevolência, da indulgência, do perdão? É esse exercitar do amor. Hoje na FLU, o nosso texto falava isso. Desse exercício, dessa nossa caridade, da doação de nós mesmos, até mesmo para o outro ficar bem. Até de um sorriso, de um abraço, de entender, né? Quando a gente tem escutado tantas histórias, ultimamente, de trabalho, de saúde, de tudo. Então, entender também, a gente pode ser esse ombro, é isso a caridade. Tem eu tirei essa frase de um livro, chama Em Torno do Mestre. Ele foi publicado pela FEB, é de Pedro de Camargo Vinícius. Eu não achei o livro para eu ler, mas eu achei que é interessante por aquilo que ele coloca nesse livro. Ele fala que a esperança faz nascer no coração do homem as boas e nobres aspirações. Só a fé, porém, as realiza. E ele faz uma comparação lindíssima. Poderíamos dizer que a fé está para a esperança como o sol está para a lua. Então é muito bonita essa comparação que ele faz. Ele coloca como que o sol, então, é a fé. E essa fé, eu até coloquei aqui porque achei lindíssimo como ele coloca. O sol ilumina e fecunda a estrada da vida, como a fé fortalece as fibras íntimas da alma. Então essa luz, esse sol, é essa fé que vai emprestar a luz dele para a lua. Por isso que ele compara. E a lua é a esperança. Então a lua clareia os caminhos em noites escuras, tal qual a esperança nos sustenta nas horas das trevas. Quem alimenta a esperança está invariavelmente sob o impulso da fé. Então isso foi uma coisa poeticamente tão bonita se a gente pensar que o sol é essa fé. E ele dá a lua é a esperança que vai iluminar a gente na noite. Então, a esperança que vai levar a gente adiante, enquanto essa fé, a gente sabe que está lá e vive. E foi isso que ele diz aqui que Jesus fez. Jesus era a fé que iluminava os apóstolos, que tinha esperança numa vida melhor, numa vida futura. Né? Foi isso que Jesus veio ensinar e despertou essa esperança no coração de nós, tão sofridos, tão atrapalhados que éramos, que somos, que esperamos ser melhor no futuro. Mas essa comparação muito linda entre a relação da fé, da esperança e a ação da caridade, porque o amor é ação. Então tudo aqui pede ação. Porque a fé, a gente só pensa numa fé religiosa, mas a fé ela não é religiosa. Para a gente estar sentado numa cadeira, a gente já está acreditando que a cadeira não vai quebrar. Né? Ligar o carro, ir para um lugar para o outro, comer. Quem come feijoada tem que ter fé que vai ficar tudo bem, que o sistema, né, digestivo vai funcionar. Porque senão não dá para comer feijoada. Pensa bem. Quem come feijoada e fica, né, não, tem que pensar pelo menos nisso. Tem um texto de Emmanuel sobre isso. Tem que confiar que tudo funciona. Então eu trouxe de novo aqui, exatamente listando de novo Paulo Freire, o que ele diz, se não tem a ver com esse movimento de fé, esperança e caridade. O convite do que a gente tem que fazer, levantar, ir atrás, construir, não desistir, levar adiante e, gente, juntar-se aos outros. De extrema importância. Até essa ordem que ele coloca, não sei se a gente consegue fazer isso nessa ordem. Acho que a ordem não é muito importante aqui, porque muitas vezes eu só consigo me levantar se eu me juntar aos outros. Porque se eu não tiver quem me liga, ou que me passa uma mensagem, ou que me dê uma mensagem de esperança, ou um outdoor, né? Eu acho que Deus se manifesta em tantos momentos, em amigos, em mensagens, em músicas, em tanta coisa. Então talvez a ordem aqui ela não tem uma ordem muito... Não tem que ser assim, mas com certeza elas estão entrelaçadas. E isso é esperançar. É a ação, é o movimento é exercer a nossa vontade de querer que fique bem. E não só eu quero que todos fiquem bem. Porque daí a gente junto vai ficar bem, mais rápido. Eu penso assim. Então, quando a gente fala de fé, a gente sabe que normalmente a gente pensa em fé como aquela questão de dogma, né, de religião. Acha que só fé, só tem, se você for religioso, eu não sou religioso, né? Não, minha fé, porque eu tenho que ter fé o quê? Fé em Deus? Não é só isso, fé em Deus. Eu não posso limitar só a fé nisso, e nem o próprio significado da fé é isso.
Essa coisa de você acredita, você tem fé porque você acredita, você não tem fé porque você não acredita. Não, a fé, ela tem um significado muito diferente disso nesse relacionamento. Então, no Evangelho, em Hebreus, a definição de fé é acreditar em coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem, independentemente daquilo que vemos ou ouvimos. Como eu disse, a fé que você acredita em você sabe que você consegue, você acredita. Você tem fé porque você acredita que é possível fazer aquilo e você vai fazer. Então você se move até mesmo por aquilo. Nesse livro do Viktor Frankl, ele fala sobre isso também, com relação a essa fé, né, dentro do campo de concentração. E, pasmem, ele participa de 2 reuniões mediúnicas. Ele é convidado para ser testemunha de 2 reuniões mediúnicas com psicografia. Não vou contar porque vocês têm que ler o livro. É rápido, é uma passagem rápida que ele fala, ele não escreve muita coisa, mas está lá. Eu achei interessante ele comentar isso no livro dele. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, fé, eles nos dizem que o sentimento inato de seus destinos futuros é a consciência de que ele tem das faculdades imensas depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrochem e cresçam pela ação de sua vontade. Então, a gente tem 2 definições de fé que, até aqui, então, ninguém falou que fé é acreditar em Deus, né? Não, pelo contrário, ele está exigindo que nós possamos descobrir em nós essa capacidade da nossa vontade de acreditar e realmente seguir. Leon Denis fala que a verdadeira fé está na convicção que nos anima e nos arrebata para os ideais elevados. Há a fé em si própria, em uma obra material qualquer, a fé política e a fé na pátria. Ninguém adquire essa fé sem ter passado pelas tribulações da dúvida, sem ter padecido as angústias que embaraçam o caminho dos investigadores. Muitas vezes a nossa fé ela é super testada. E a gente aumenta a nossa fé na medida que a gente vive. E coisas que a gente passa, que a gente sabe que só a gente passou por aquilo e teve uma resposta que não dá nem para dividir. Às vezes a gente divide a história com alguém que a pessoa fala, mas nem é assim. Mas você tem aquela fé porque você sabe. Você sabe que foi assim. Então, é o que ele fala, a gente passa, é uma tribulação que leva, que aumenta essa nossa fé, com certeza. Que tem fases, eu acho que a nossa fé, muitas vezes, a gente tem fases, né? Tem vezes que a gente está assim, super cheio de fé, corajoso, aí dá aquela baixa, você passa algumas tribulações, aí pega a âncora, se enche de esperança, começa de novo. É um ciclo. Então, Leon Denis fala nesse livro ainda, Depois da Morte, feliz quem crê, sabe, vê e caminha firme. A fé, então, é profunda, inabalável e habilita-o a superar os maiores obstáculos. Por isso, tão importante a fé nesse processo nosso de esperança. A gente tem que realmente caminhar firme e acreditar que a gente está seguindo para um alvo. Então, achar um propósito, seguir nele, esperançar por esse propósito, essa caminhada, é o que ele fala aqui, que é feliz de quem faz esse processo. Muito importante que a gente exerça ele. No capítulo 19, ainda sobre a questão da fé, eu trouxe essa parte aqui para a gente pensar o seguinte: como que a gente consegue alterar as coisas que a gente quer alterar muitas vezes na vida da gente? Então, os espíritos falam para a gente que um grande poder fluídico normal, juntado com uma ardente fé, pode, só pela força da sua vontade, dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e outros, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. E eu trouxe isso para que a gente pense no seguinte: não é uma questão assim de ter fé, de presunção, que a gente fala, eu consigo fazer, eu faço. E sempre me admira muito as pessoas que se superam, principalmente que é mais visível para a gente, porque nem toda deficiência ela é visível, né? A gente sabe que a gente tem deficiência que ela não é visível, não é porque a gente tem uma deficiência visível que nós não somos deficientes. Muitas vezes as pessoas têm problemas, né, órgãos internos, têm problemas mentais, então acho que a deficiência ela não pode ser limitada só fisicamente. Então, quando eu penso assim, eu fico sempre lembrando das pessoas que se superam, né? Pessoas que superam aquela deficiência, tanto física, emocional, ou mesmo interna de saúde, e vão e fazem coisas maravilhosas e conseguem superar limites, participam de uma Paralimpíada e batem recordes, nadam sem braços, nadam sem pernas, acham jeitos de se mover, porque eles acham um propósito.
eles se apoiam na esperança de que eles vão se superar. Eles têm fé que eles vão conseguir superar. Mas aí não é uma coisa tão mágica. Por isso que eu trouxe isso aqui. Porque para mim me lembra que existe um poder fluídico normal. A gente sabe que nós estamos todos mergulhados nesse fluídico. Se a gente soma a nossa vontade nele, a gente fica quase invencível. Porque os próprios espíritos falam que a gente pode operar fenômenos de cura e outros. Por isso a gente também vem aqui, né, na Casa Espírita, porque a gente vem exercer um pouco essa vontade, esse nosso desejo, essa nossa esperança de melhora física, espiritual, enfim. Cada um tem uma busca e a gente tem a esperança que essa busca seja atendida nas nossas orações. Então, para a gente lembrar aqui, e um pouquinho dessa brincadeira aí, para quem é muito novo e não assistiu os filmes de Stallone, esse filme aqui de rock, que ele está treinando para uma luta, e essa cena é onde ele está assim, super cansado, ele correu para caramba, ele para aqui na frente do Capitólio em Washington e ele ergue o braço em sinal de vitória. Né? Eu li uma vez uma pesquisa que diz que se a gente acordar de manhã e fizer aquele sinal assim, tipo, yes! Como você conseguiu uma coisa importante, esse estado de você levantar o braço e falar yes, diz para o seu corpo que você está pronto para um dia excelente. Você está dando uma injeção de ânimo para o seu corpo. Então, essa atitude dele aqui me inspira isso, assim, né? Conseguir, ou vou conseguir, vamos acreditar, vamos ter esperança. Então, eu gosto dessa imagem porque me lembra isso. E outra, ele consegue, ele ganha, mas ele não levantou e foi lá lutar. Ele tem todo um processo de dor, de treino, de busca, de esperança, de propósito. Por isso ele consegue. Então, é essa mensagem que a gente tem que ter da gente, essa busca, esse propósito. Porque eu tenho a impressão que a gente vem para os Estados Unidos com um propósito. E ao longo dos anos, esse nosso propósito às vezes fica tão adormecido. Coisas que a gente chega aqui, eu vou te falar por mim. Pode ser que cada um tenha uma história. Mas às vezes eu penso assim, eu cheguei aqui com tanto propósito. E assim, eu podia fazer tantas coisas que parece que hoje eu não me permito, porque parece que aquele propósito, assim, quando você tem um propósito forte, você faz quase qualquer coisa. Então, é isso, é lembrar isso, que se eu tinha um propósito, cadê esse propósito? Cadê? Onde eu vou ancorar pôr a minha âncora? Onde que eu vou buscar essa minha força para fazer de novo e continuar fazendo? Porque se a gente está aqui ainda, se a gente mudou para cá, a gente continua morando nesse país, é porque algum propósito ainda está dentro da gente, está vivo. Algum sonho, alguma coisa despertou a gente de vir. Se não despertou, o que é? Ou o que pode despertar? Dentro desse livro, o Viktor Frankl fala uma coisa bem bacana, porque tem uma mulher que chega para ele e fala assim para ele, eu não quero mais viver porque não tem nada mais que a vida pode me dar. Ele fala assim para ela, e se você pensar que está na hora de você dar alguma coisa para a vida? Então, essa mudança, sempre que ele faz esse convite de mudar, assim, e se? Então, assim, eu não tenho mais nada para eu viver, eu não tenho mais nada para eu fazer, e se a gente mudar? E se não tem mais nada para eu dar, para eu fazer? Por mim, que é a nossa maior obra, somos nós mesmos, em primeiro lugar, da gente se melhorar, da gente amadurecer, mas pelo outro também, esse andar juntos. Então, é um pouco da gente pensar nisso, na questão do que é a fé, a esperança, essa vontade de que aquilo aconteça. Então, seguindo, e aí eu trouxe essa foto porque, de novo, me lembra o que faz uma pessoa se mexer e ela conseguir ter forte nela essa vontade e essa esperança de que ele vai fazer. Então, de novo, se os espíritos tivessem consciência da força que trazem em si e pusessem a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar prodígios que não passam de um desenvolvimento das faculdades humanas. Ele fez. E tem uma música que eu escuto, uma música, ela é considerada cristã, numa rádio americana que eu escuto, que o rapaz, ele teve um acidente, ele perdeu os braços e perdeu as pernas, e ele está num processo de conseguir as próteses do braço, ele já conseguiu, ele já consegue escrever com todo um aparato, e ele está treinando com a perna. E a música que fizeram para ele fala isso, fala que eu não vou conseguir, say I won't. Ele colocou aquilo como meta, que ele vai conseguir. No final da música, o vídeo passa ele mesmo, na recuperação dele do acidente, ele conseguindo escrever, e no final ele está com a prótese, ele ainda não está andando. Mas ele promete que ele vai conseguir andar, porque falaram que ele não ia conseguir. Então, se a gente imaginar que a gente consegue, porque a gente não faz sozinho, não é milagre, eles estão falando aqui, a gente só não sabe ainda determinar o que é, mas que a vontade e o fluido fazem grande parte nesse processo, fazem. E eu trouxe uma frase de um padre
porque eu achei isso na internet, eu não conheço, mas o nome dele é Padre Xavier. Ele faz parte de uma comunidade chamada Canção Nova, mas ele falou uma coisa tão bonita que me tocou. Ele diz que a esperança, que nada mais é do que a certeza de que tudo pode ser melhor do que aquilo que já vemos. O desejo de caminhar na direção da vida, atraídos pela sua beleza, que no momento pode somente ser sonhada, é contemplada pelo coração. Está no nosso coração, na nossa coragem. Coragem vem de coração, na nossa coragem de continuar, pelo menos, de não desistir e de buscar. E essa frase que todo mundo conhece, já ouviu falar, ela é uma frase interessante, porque até esse estudo eu não tinha pensado muito nessa frase. Mas olha que fantástico, né? Porque o pessimista reclama do vento, o otimista espera que mude, o realista ajusta as velas e segue viagem. Qual dos três tem esperança? O otimista ou o realista? É interessante porque até então eu não tinha parado para pensar que o realista é aquele que levanta e faz. Ele não está só esperando que o vento mude, porque se a gente ficar esperando que mude alguma coisa, você se ajusta à realidade, é isso mesmo. Então esse reajustar é importante. A gente poder pensar, porque o vento muitas vezes não vai parar, ele vai continuar ventando para o mesmo lado, mas se a gente não mudar a vela, a gente vai ficar cada vez mais longe, né, da orla, a gente vai se distanciar cada vez mais da terra. Então essa frase tem me seguido aqui um bom tempo, porque durante muito tempo eu pensei que otimista, porque é legal, o cara que está esperando, né, tem super certeza que vai melhorar, mas será? Senta e espera. E se não mudar? E aí que dá o desespero, porque o pior que pode acontecer é a gente perder essa esperança de que nada vai mudar, de que tudo vai piorar. E a gente tem um aliado tremendo nesse nosso pensamento. É só ligar a televisão e assistir 5 minutos. Vai piorar muito mais. A gente está num momento onde as notícias não nos ajudam. Então, cabe um esforço tremendo para que a gente lembre disso. Pode ser que não mude, pode ser que leve mais tempo. Acho que está levando mais tempo do que a gente imaginava há um ano atrás. Mas a gente tem que ajustar as velas e seguir viagem. O mais importante, gente, é seguir viagem, não parar. E a gente continuar. Leon Denis diz, nesse livro também, Depois da Morte, que para seguirmos na vida com passo firme, é preciso uma convicção robusta, uma fé que nos eleve acima do mundo material. É necessário ver-se o alvo, lembra? E para ele nos encaminharmos. Paulo falava a mesma coisa, o caminho para o alvo. Então, ache um alvo. Procure um alvo, para que quando tudo isso passar, ou se não passar, você se ajustou para chegar naquele alvo. Pode ser que a gente tenha que fazer um outro caminho, pode ser que a gente tenha que fazer de um outro jeito, mas está lá. Ele continua que a mais segura arma no combate terrestre é uma consciência reta e esclarecida. Ele fala que a crença em um ideal superior de justiça fortifica a consciência e sustenta o homem em suas provações. Nesse vídeo dessa professora que eu peguei o significado da esperança, ela falou uma coisa bem interessante, né? Dentre os símbolos de esperança, a gente fala da luz do final do túnel. E ela falou uma coisa que eu achei fantástica. Ela falou, gente, a luz do final do túnel, ela só é boa para quem está caminhando no túnel. Porque para quem está dormindo no meio do túnel, ela está incomodando. Se você está esperando uma luz no fim do túnel, é porque você já está caminhando. Porque se você parar antes, você não vai ver a luz. Então, é esse o convite. A gente vai esperar sentado no escuro no meio do túnel, ou para ver a luz você tem que estar um pouco desperto e querer caminhar para ela. Se você não quiser caminhar para ela, está incomodando. Fecha a janela, porque eu quero ficar aqui dentro do túnel, no meio do caminho. Eu achei uma coisa que bate muito com o que a gente estuda no sentido da gente caminhar. E Leon Denis segue. É belo, é consolador e doce poder caminhar na vida com a fronte levantada para os céus, sabendo que mesmo nas tempestades, no seio das mais cruéis provas, no fundo dos cárceres, como à beira dos abismos, uma providência, uma lei divina paira sobre nós, rege os nossos atos, e que de nossas lutas, de nossas torturas, de nossas lágrimas. Temos uma providência divina sobre nós. Não estamos no caos. Temos tudo isso com uma tremenda ajuda do Pai que nos ama. 24/7 somos cuidados, diz Amar, somos cuidados. Parece que não, né? Parece que, puxa vida, tudo aconteceu porque esqueceram de mim. Não é assim. Então, dentro dessa esperança, a gente lembrar dessa vida imortal. Leon Denis fala que o espírita conhece e compreende a causa de seus males.
Será? Ele fala o espírita, né? A gente está caminhando. Mas ele diz que sabe que todo sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Um pouquinho. Ou muito. É difícil isso aqui. Aceitar sem murmurar, a gente tem que estar já num patamarzinho mais elevado. Mas esperneando, nossa. Eu vi no Facebook esses dias, a menina colocou tão bonitinho um bonequinho sentado assim meio emburrado na cadeira e falava assim, né? A voz falava, você vai reencarnar, vai passar por tribulações, por provas, dificuldades, mas você vai ter bom ânimo e vai aturar tudo. Aí o bonequinho responde, eu vou, mas eu vou reclamar o tempo todo. Porque a gente fala, eu vou, mas chega aqui, quem não reclama, né? Dá para me amar um pouquinho menos? Porque tá difícil aqui. Então ele segue. Sabe que a morte nada que aniquila, que os nossos sentimentos perduram na vida de além-túmulo e que todos os que se amaram na terra tornam a encontrar-se. Dessas crenças resultam-lhes consolações que os indiferentes e os céticos ignoram. Temos um presente aqui, quando a gente pensa nessa espiritualidade, nisso aqui, ó, essa vida não é mais que um instante no conjunto da existência integral. Essa vida não tem mais jeito, não tenho mais esperança aqui porque acabou. Temos quantas mais pela frente? A gente tem que sair um pouco do que aqui está difícil para pensar que vai ser. Então, se meu objetivo está difícil nessa vida, sei lá, tenta colocar então na próxima, né? Alguma coisa a gente tem que achar. É mais fácil fazer agora, porque diz que complica depois. Mas pensa assim, na amplitude de que é tudo isso. Eu estava vendo o vídeo aqui hoje de Jesus, né, fazendo o processo de cura dele, imaginando o olhar dele para a gente. Ele já sabe isso aqui, a gente está aqui desesperado, mas, puxa, na eternidade, isso é tão simples para um pai de amor que vê a gente assim, é igual ver formiguinha andando, né? Você fala, nossa, ali tem um tronco, vai ter que dar aquela volta. E a gente fica rindo da formiga que não percebeu que tinha que dar volta. Ou o cachorrinho que pega um pedaço de madeira, quer passar na porta, né? Não passa. Você ri, você fala, nossa, se ele virasse um pouquinho, passava. É assim, né? A gente está aqui se descabelando, batendo. E falo, é muito difícil você manter. É um exercício diário, é um levantar, é um esperançar, é tudo isso, para que a gente pense nesse conjunto da existência integral. Tudo isso vai fazer que a gente seja mais forte, que a gente fique mais forte. O que eu vou ser quando tudo isso passar? Quais são as minhas prioridades? Qual é o meu objetivo? De novo, quem eu vou abraçar? Para onde eu vou sem máscara? O que eu vou fazer? Eu não posso mais trabalhar no que eu trabalhava, mas eu vou aprender o quê? Alguma coisa. Eu espero que Deus coloque no nosso coração, porque acho que isso a espiritualidade faz também. Eu não sei o que eu vou fazer. Peça, ore. Eles falam lá, ore. Jogue 4 âncoras e ore. Eu tenho certeza. Eles dizem que a providência divina vai trazer. Então, esse desejo chega no coração da gente. Chega através de mensagens, de amigos, de oportunidades, de ajuda. Quantos lugares precisam de ajuda? Então, se a gente fizer um caminho, eu tenho certeza que esse propósito que vai levar a gente a esperançar com vontade vai aparecer. E aí eu trouxe do Fonte Viva, no capítulo 103, é uma mensagem super bonita, que eu achei assim, acho que para a gente encerrar é muito bacana, para a gente pensar nisso. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir, perseverar e esperar por ele. Então, daqui um outro convite de Emmanuel para a gente, de ação, de perseverança, de fé, de coragem. E aquilo que a gente não consegue com a gente, a providência divina vem e ajuda com a parte dela. Então, quando a gente está nesse desespero, que a gente não vê nada, a gente tem que lembrar, joga a âncora, coloca a sua confiança num Pai de amor, que não abandona ninguém. Ninguém está perdido, ninguém vai para casa antes da hora, e a gente não ficou aqui por acaso. Vamos nos juntar aos outros e fazer a nossa parte com esperança de que nós vamos ter, sim, com certeza, se não nessa vida e muitas outras que virão, mas sempre um dia melhor. E essa a mensagem. Então, quando a gente pensava que era o fim, era só o começo. Quantas vezes na vida da gente a gente achou que era o fim e era só um ajuste que a gente conseguiu ter força para ajustar um pouquinho a nossa vela e a vida continuou. A nossa vida vai continuar. Eu acho que a Páscoa traz essa esperança de que a sexta-feira foi horrível, mas que domingo tudo mudou. Jesus veio mostrar que não chorem, não fiquem desesperados. Eu estou aqui. Eu estou com vocês, vou ficar com vocês para sempre. Essa esperança que a gente sabe de quem veio na frente, de quem mostrou o caminho
e de quem nunca nos abandona, e nos ilumina sempre, e mostrou com a vida dele. A Páscoa é justamente a história da humanidade, que a gente vai encontrar todas as nossas dificuldades como Jesus encontrou, mas ele provou que tudo continua e que tudo é possível para aquele que crê e que a gente podia fazer muito mais. Então, muita esperança, nós vamos ainda conseguir ver aqui ou do outro lado, mas a gente vai conseguir ver sempre dias melhores, eu tenho certeza. Que Jesus nos ajude, nos abençoe, nos encha de coragem e força para essa nossa caminhada aqui.